parte de servidor web com servidor DNS. Pode. Obrigado. Muito bem. Tranquilos? Estão enxergando? Ok. Então, para a gente colocar o servidor web em execução, a gente vai ter que ligar o servidor, mas antes de ligar a gente precisa conferir se ele já está executando ou não. Como é que a gente fazia para ver se o serviço estava rodando no bind? Como é que a gente fazia lá no bind para ver se o serviço já estava em execução ou não? Tinha netstat ou podia fazer um status, né? Vamos conferir. Como é que era no netstat? Netstat serviço. Então, vamos acrescentar o P aqui, ó, para colocar o nome do processo. Então está aqui, ó, o processo named está ouvindo em duas interfaces, na LO e na ETH0, especificamente nesse P aqui. Ok? Então a gente pode fazer esse mesmo processo, por exemplo, em vez de olhar UDP, a gente pode pedir para olhar TCP. E aí a gente confere se tem a porta 80 aberta. Então, porta 80 é a porta do servidor HTTP. Tá? Então, o servidor HTTP não está aí em execução, né? Outra forma de eu olhar isso lá no bind era fazer um service named status. Tá? Ele me dizia, olha, está rodando, está em execução, e o número do processo dele é o 1511. Então, eu posso fazer a mesma coisa para o HTTPD, né? O HTTPD. Opa, olha essa mensagem aí. Então bacana, quer dizer que o HTTP não está nem instalado. Tá? Então a gente vai começar ele onde? Do zero, que é justamente a instalação dele. Como é que a gente fez para instalar o bind? A gente fez um i1 install. Legal, então vamos repetir para o HTTP, ó. i1 install HTTP PD. Ok? Vai conectar na internet. Então lembra que essa operação você precisa estar conectado na internet, porque ele está indo direto no repositório, está trazendo o HTTP e está instalando também as dependências. Então olha só, não é só o processo, o pacote HTTPD que você precisa, você também vai precisar das dependências. Então ele vai baixar aí, ó, 1.1 mega, instalado 3 mega. Pronto, já foi. Muito bem, posso rodar aquele comando agora? Ó? Beleza, mesmo comando, agora sim, o serviço está parado. Então vamos fazer um start nele. Ligou, sim ou não? Sim. Tem uma mensagem aqui, não tem? Iniciando HTTPD, não pôde determinar de forma confiável o FQDN, Fully Qualified Domain Name. O que é o FQDN? Nós falamos lá no DNS. É o nome totalmente qualificado, é o nome que está cadastrado lá no DNS. A gente já fez o servidor DNS para esse servidor? Não. Então bacana, ele não tem nome, ele está dando um aviso aí, ó. Ele está dizendo o seguinte, ó, vou usar localhost e local domain, que é o nosso hostname. Tá? Então isso aí é só um warning, não é um erro. Ele está só te avisando que está considerando isso aí por padrão. Ok? Muito bem, agora sim a gente pode fazer aquela checagem de portas. Vamos voltar lá, ó, portas TCP. E aí sim a gente tem o HTTPD na porta número 80. Ok? Muito bem. Como é que a gente faz para testar o nosso servidor HTTP? E agora? Eu fiz o servidor. Quem é o cliente? Pois é, quem é o cliente do servidor HTTP? O software. Navegador. E aí, qualquer navegador? É o princípio da internet, né? Se eu tenho um software servidor HTTP, qualquer navegador eu posso acessar esse servidor. Então olha só, reparem que o meu servidor está no IP 4.42. Eu tenho algum nome, eu dei algum nome DNS para esse servidor? Então eu vou ter que acessar ele como? Então vamos lá, vou ter que acessar ele pelo IP, ó. Então vamos lá. Olha a mensagem. Apache 2 test page instalado
no CentOS. Tá? Então essa é uma mensagem default do CentOS para dizer o Apache está instalado e está em execução. Quer dizer aí o quê? Que não, como ele não encontrou nenhum conteúdo lá na raiz, ele está mostrando a página de teste default. Ok? Vamos voltar lá? Muito bem. Então tem alguns aspectos interessantes aí no servidor web que a gente não olhou ainda, que estão lá dentro do arquivo chamado httpd.conf. Como é que era o nome do arquivo de configuração no bind? md.conf. Ficava em qual diretório? etc. Muito bem. No caso do bind, do Apache, ele também fica no etc. Fica dentro da pasta httpd. Dentro dessa pasta você tem as pastas. Dentro da pasta conf você tem o httpd.conf. Tá? Então olha só, o caminho completo para você chegar no arquivo, ó, etc httpd conf /httpd.conf. Então esse aí é o arquivo de configuração do servidor Apache. Ok? Muito bem. Vamos fazer a primeira coisa que eu quero olhar aqui no servidor, ó. Reparem aqui, ó, server root é o diretório de configuração do servidor. Tá? Então, normalmente os serviços no Unix, Linux estão aonde? Estão debaixo do diretório etc. Tá? Por isso que, por padrão, quando você vai procurar a configuração de um servidor, o primeiro local que você vai olhar é dentro do etc. Tá? Aqui dentro desse diretório, ó, ele vai guardar um arquivo com o número do processo. Lembra que quando a gente fez o httpd status, ele voltou uma mensagem dizendo, olha, está em execução e o número do processo é tal? É nesse arquivo aqui que ele guarda o número do processo. Vamos conferir? Deixa aquela tela aberta por enquanto. Service httpd status. Olha lá, já está em execução PID 1599. Então ele falou que essa informação está no httpd diretório run, né? Olha lá, o run. Vamos fazer um less direto, um cat, né? Cat run /httpd PID. Olha o que tem lá dentro. 1599, que é exatamente o que? O número do nosso processo. Bacana? Então quer dizer que se esse arquivo existe, o Apache está em execução e o número do processo está guardado aqui dentro. Ou seja, se eu parar o Apache, o que acontece com o arquivo? Quem concorda? Parei. ls run barra. Cadê o arquivo? Não tem mais. Ok? Fazer o start. Fazer o ls de novo. Está lá o arquivo. Vamos lá. Agora ele pegou um novo número de processo que é 1668. Então esse número de processo ele está ligado à árvore de processos, ó. Pipe grep 1668. Então tá lá, ó, processo httpd está em execução, número 1688. Se você olhar, isso aí também está vinculado lá no netstat, né? Vamos pegar lá o 1668. Tá lá, ó, tá vinculado no no netstat também. Então o número do processo, você consegue olhar e consultar isso aí em vários locais diferentes. Até porque você em algum momento vai precisar, é o que está sendo manipulado na hora de ligar e desligar o processo. É um filtro. O grep é um filtro, tá? Quando eu faço para ele, deixa eu mostrar aqui, ó. Se eu fizer sem o filtro, olha o que ele me mostra. Tá? Quando eu falo para ele assim, olha, filtra para mim só se a linha tiver os dígitos 1668, ele me traz só o que tiver 1668. Eu poderia falar para ele o seguinte, ó, traz para mim só onde tiver escrito httpd. Aqui ele trouxe vários processos. O primeiro processo é iniciado pelo root, depois ele passa o controle de execução para o usuário
Apache, que é o usuário que tem permissão aqui dentro do arquivo, ok? A gente vai precisar voltar aqui no servidor depois para falar aqui da parte de Keep Alive, timeout do Keep Alive, tá? Depois que a gente for olhar a teoria lá no capítulo 2 do Kurouse. Antes a gente vai ver um pouquinho da instalação e configuração. Porta de configuração do Apache, então olha só, padrão é 80, mas eu posso colocar ele em outras portas, ok? Os módulos do Apache, a gente vai voltar a falar deles mais na frente, tá? E ele roda com usuário e grupo Apache, são usuários e grupos do sistema, tá? Quem é o administrador do servidor, se vai usar o nome canônico ou não. Então lembra que o nome canônico é o nome da máquina que está ligado lá no DNS. E aqui, ó, a informação que a gente estava procurando, o document root. É dentro do document root que você vai colocar todo o seu conteúdo HTML, tá? O seu conteúdo de mídia que você vai fornecer na internet. Então vamos lá, vai www HTML. Olha o que tem no conteúdo aí, vazio. Tá? Então a primeira coisa que eu posso fazer aqui, ó, é criar criei um arquivo chamado index.html e escrevi alguma coisa lá dentro. Vou voltar lá agora no meu processo. Lembra que antes tinha a página de teste do Apache? Então vamos lá, ó, reload. Então lembra como é que eu fiz para compartilhar aquela ISO? Eu liguei o servidor e coloquei lá dentro da pasta. Tá? Então aqui, ó, qualquer coisa que você colocar dentro dessa pasta, você vai estar servindo conteúdo HTML. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um arquivo, ó, com o conteúdo do /tmp, por exemplo. Olha só o que eu fiz, ó. Criei um arquivo lá dentro, tá vendo? Coloquei o arquivo lá, eu posso chamar ele agora, ó, tmp.tgz, ó. Aí já me oferece para fazer o download do arquivo. Tá? Então olha só, preciso compartilhar um arquivo com vocês. Por isso que o mais rápido foi eu passar para vocês, coloquei a ISO lá dentro do www.html, que é o document root do Apache, e aí a partir do momento que vocês tinham lá o endereço IP, todo mundo acessou o conteúdo. Bacana? Até aí tudo bem? Professor, aí já está pronto para acessar de outras redes ou por enquanto só está aí? Nesse caso, ele está acessível nesse momento só na rede interna. Por quê? Na hora que ele sai dessa rede, o 921684, esse pacote vai passar por uma operação de NAT, vai cair numa outra rede, tá? Então, de uma outra rede para cá, ele não acessa, mas aqui dentro da rede local está disponível. Ok? Vamos lá, mais perguntas? Por enquanto, tudo bem? Legal. Vamos imaginar então o seguinte. Quando a gente tem aí um servidor web, se a gente parar para pensar, por exemplo, para pensar nesses provedores que vendem hospedagem. Quanto é que o cara cobra por mês de hospedagem? Depende. O servidor está cobrando R$100 por mês. Mais barato, acho. Hospedagem, a gente já viram falar de hospedagem compartilhada? Esses planos de hospedagem compartilhada? Hospedagem compartilhada, você compra um espaço no servidor HTTP de uma empresa da internet. O que ele faz? Ele vai criar para você uma pastinha aí no servidor web, vai te dar uma conta de FTP ou SSH para você fazer o upload dos arquivos, né? Vai poder habilitar para você alguma linguagem de programação, tipo um PHP, um Apache, um banco tipo MySQL,
Lembra o que vocês fizeram no projeto integrador no final do semestre? Lembra que cada um tinha um espacinho lá dentro do servidor? E cada um colocava lá o seu conteúdo e cada um tinha uma conta de FTP? Então, eu vou ensinar vocês a fazer isso. Entenderam? Se você comprar um servidor na internet, aluga um servidor na internet e sub-revende hospedagem, é um negócio, né? Você pode estar fazendo a revenda de hospedagem. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente vai olhar para fazer nossa hospedagem virtual aí, eu posso ter, lembra que eu posso, para um único servidor web, eu posso ter vários nomes, né? Sim ou não? Pensa lá no provedor de hospedagem. O cara hospeda um site de supermercado, um site de uma loja, hospeda um site de uma instituição de ensino. E cada site que ele hospeda, ele vai ter que responder num nome diferente, não é? www.site da loja, www.site da escola, www.site do comércio. Tá? Então, olha só, a gente já vai estar ligando com o HTTP o assunto DNS. A gente vai precisar que a gente tenha um DNS respondendo o IP correto para que a gente possa testar o servidor HTTP. Ok? Muito bem. Então vamos lá no nosso arquivo de configuração, ó, tc/httpd conf, já vão salvando aí onde é que fica a configuração, httpd.conf. Muito bem. O que a gente precisa fazer de alteração de configuração está lá nas últimas linhas do arquivo. Como é que eu faço para ir lá para o final do arquivo? Curso DVIM. Como é que eu faço para ir para a primeira linha do arquivo? G minúsculo. Tá aí. Última linha, G maiúsculo. Então vamos lá. Sintaxe. Olha só, o nome da tecnologia que a gente vai utilizar é Virtual Host. Virtual Host baseado em nome. Quando a gente fala baseado em nome, que significa que depende de quê? DNS. Que legal, hein? Agora sim, eu estou dando um motivo para vocês estudarem DNS, tá vendo? Se você não estudar o DNS, o seu servidor Apache não funciona. Viram? Muito bem, então vamos lá. Virtual Host vai atender requisições baseadas em nome de qualquer coisa que chegar na porta 80. Ok? Aqui está um exemplo, ó, de Virtual Host. Eu vou deixar esse exemplo aí, vou copiar e colar e vou fazer um novo para mim. Tá? Muito bem, ó, da linha 1003 até a linha 1009. Quantas linhas eu quero copiar? Quantas? Vamos lá. Ó. Copia e cola. Ok? Muito bem. Então, nosso virtual host, vou chamar aqui de webmaster. Vou chamar ele aqui, ó, de empresa1.com.br. Document root, eu vou colocar ele dentro de var www html var barra www barra empresa 1. Server name, vou chamar esse cara de .empresa.com.br. Lembra que esse nome ainda não existe, tá? Aqui nos arquivos de erro de log, vou chamar aqui de empresa1 error log. Vou chamar de empresa1
access log. Então, olha só, a configuração que eu fiz, criei um virtual host baseado no exemplo que já tinha lá. Ok? Vamos testar essa configuração. Como é que a gente testava a configuração lá no bind? Tinha um arquivo de log que mostrava os erros, lembram? Onde é que está o arquivo de log do Apache? Onde é que ficava o arquivo de log do bind? A pasta. var log, lembram? Estão reparando que os locais onde ficam os arquivos são sempre os mesmos? Se você aprendeu bem um serviço, na hora de olhar o próximo, você já sabe até as pastas onde você tem que olhar cada coisa. Onde é que você tem que olhar a configuração, onde é que você tem um log, onde é que você tem a sua parte de dados. Então vamos lá, o var log httpd tem aí o log de erro e o access log. Tá? Então eu vou fazer um service httpd restart. Opa! Olha o nosso erro aqui, ó. var www empresa 1 não existe. Eu criei essa pasta aqui. Então lembra lá no DNS que a gente tinha que criar o arquivo? Se não criasse o arquivo dava erro? Então aqui é a mesma coisa, ó. Vamos lá no var www, ó. Eu tenho lá a pasta HTML. Então eu vou criar agora a pasta empresa 1. Ok? Vou reiniciar o Apache. Morreu o erro. Tranquilo? Vamos lá no var www empresa 1. Nada, né? Vamos criar um index lá. Site da empresa1.com.br. Tudo bem? Olha só, se eu vier aqui no meu navegador agora e digitar www.empresa1.com.br, vai funcionar sim ou não? Não, por quê? Porque eu não criei nenhum servidor DNS para responder o IP do meu servidor web, né? Vamos fazer agora então. Vocês lembram como é que faz? Quem lembra? O que mais? Tranquilo? Suficiente? Vamos lá agora no varnamd. Copia para vamos chamar o empresa 1. Vamos dizer que esse cara aqui, ó, tem um www que é um A apontando para 192.168.4.1442. Ok? Tranquilo? Se eu olhar aqui o meu resolve conf, vamos mudar o meu resolve conf, vou dizer que o name server é o 192.168.4.142. Direção etc resolve conf. nslookup www.empresa1.com.br. Ah, não reiniciei o bind, né? Isso aqui é o IP que eu coloquei lá? Não. Quer dizer que ele buscou essa resposta de onde? Da internet. Entenderam? Vamos lá, vamos carregar a zona, ó. Service named restart. Ok?
Agora sim, ó. Vamos ver onde é que teve a falha? var log messages. Mesmo erro de sempre, né? Lembram? ls-la chgrp named empresa1.db. Estão vendo que depois da 15ª vez que vocês fazem já começa a ficar craque? ns lookup, opa! E agora? Funcionou? Funcionou. Se eu digitar aqui agora no browser, vai funcionar? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Vamos olhar, olha só. Esse navegador aqui está na máquina Windows, lembram? Olha só onde é que ele resolve nomes. Ele vai conseguir resolver o nome da minha empresa? Não. O que eu tenho que fazer aqui? Vou ter que mudar o DNS aqui do Windows. Tá? Bom, eu posso mudar o DNS do Windows, posso fazer isso lá na interface gráfica num outro terminal. Deixa eu fazer as duas coisas então. Vamos vir aqui. Eu vou dizer aqui que o DNS que ele vai usar está no 192.168.4.142. De quem que é esse IP? É o IP da minha máquina virtual. Olha só, eu tenho dois serviços rodando nessa máquina agora. Ó. Eu tenho o serviço DNS e tenho o serviço HTTP. Eu estou mudando a configuração aqui do Windows, dizendo para ele resolver nomes aonde agora? Nessa máquina virtual. Opa, então eu posso fazer isso? A minha máquina hospedeira agora vai passar a resolver nomes da máquina virtual? Pode. Vamos ver, ó, alterou? Alterou. Como é que a gente testa se está funcionando ou não? Chama qualquer coisa lá, ó. Resolveu? Resolveu. Vamos lá agora, www.empresa. Opa. Enter. Agora sim, ó. Bacana, cheguei lá no meu site. Vocês lembram que esse nome empresa 1 já estava registrado na internet? Quer dizer que se a gente mudar aqui o DNS de novo do Windows para automático, eu vou cair aonde? No site da internet, lembram? Vamos fechar aqui, ó. Vamos lá. Carregou de novo, novo DNS, carregou. Vou chamar aqui de novo o... Vamos ver, né? Às vezes faz um cachê, né? Vamos testar. Fez um cachê, F5, cai no site da internet. Opa, então olha só, eu estou cadastrando no meu servidor DNS um nome que já existe. Vai funcionar? Não, é só para a gente testar na rede local. Mas se você chamar lá no seu servidor DNS e cair no site desse pessoal aqui, quer dizer que o seu DNS não respondeu o IP correto. Legal? Então bacana, né? Posso voltar o IP aqui do Windows? Volta lá para você resolver 192.168.4.142. Ok. Aqui eu tenho uma segunda máquina virtual. Olha só, se eu vier aqui e chamar o resolve-conf, ó, ele já está respondendo lá no 4.142 DNS, tá? Então se eu resolver nomes aqui agora, ó, empresa1.com.br, consultou lá, respondeu o IP, e aqui eu estou em outra máquina, eu estou na 4.126. Deixa eu ver se tem links aqui. Conhecem o links? Já estão sabendo, né? Navegador de terminal. Quem falou? Onde você olhou isso? Onde você olhou isso? Muito bem, muito bem. É isso mesmo, pessoal. É um navegador de modo texto. Então se eu chamar assim, ó, links, www.empresa1.com.br, site da empresa 1. Isso não é saudosismo, não?
Lembra que lá no servidor não tem interface gráfica, né? Então, mas olha só, pode ser que no servidor você não tenha um links para testar, né? E aí, como é que você faz? Deixa eu ver se tem um telnet aqui. Telnet. Olha só, vamos fazer assim, ó, telnet www.empresa1.com.br. Vou mandar essa requisição para a porta número 80. Ok? E agora? Agora você tem que falar a língua do servidor, ó. Get barra http barra 1.1 host, dois pontos, dado ponto, empresa 1.com.br connection, dois pontos, keep alive. Enter. Resposta do servidor. Estou conversando na versão HTTP do protocolo 1.1, versão 1.1 do protocolo HTTP. Resposta que ele me deu foi um 200 OK. Quando ele dá um página não encontrado, ele devolve o quê? Not found, 404 not found. Data, quem é o servidor? Olha só, isso aqui é um problema de segurança, né? O servidor está exibindo o banner dele na internet. Você facilita o trabalho de quem está fazendo a pesquisa lá do seu servidor. Aqui ele está dizendo que ele está trabalhando com conexão do tipo não persistente. Está indicando que ele vai fechar a conexão depois da requisição. Ele me devolve aqui um texto /HTML, devolve aqui o conteúdo que eu coloquei lá dentro daquele arquivo index, e aí ele encerra a conexão. Isso aqui, moçada, esse comandinho que eu digitei aqui, é isso aí que o browser faz para você. O browser ele serve justamente para fazer essa interface, para você não precisar entender de protocolo HTTP para fazer as requisições manualmente. Então o browser ele faz o que? Ele automatiza essas requisições aqui, ó. Mas na hora de testar, lembra disso, né? Precisa fazer um teste rápido, pode usar o telnet, pode usar o links. Tá? E se não tiver um navegador, mesmo assim você consegue fazer o teste, ok? Vamos olhar aqui a requisição no servidor web. Vamos fazer aqui um TCP dump menos IETH0, menos IETH0 menos N. Quero olhar tudo que está passando na porta número 80, ok? Vou voltar na outra maquininha. Vou fazer de novo aquele links. Tá aí o links. Sai do links. Olha só o que a gente tem aqui numa única requisição HTTP. Ó. Isso aqui é bacana, olha só. A conexão veio do host 192.168.4.126. Vamos conferir? Conexão do host de origem. Aqui eu estou na outra máquina, né? Deixa eu pegar outra máquina aqui. Ó. Conexão veio do 4.126. Foi a máquina que eu rodei o links. Essa requisição veio da porta de origem 54271 em direção ao 4142, que é o servidor web, na porta número 80. E ele trouxe o flag TCP do tipo Synchronize. O que é isso aqui? Ó, esses primeiros 3 pacotes? Three-way handshake, apresentação em 3 vias. Tá? Então o TCP pede a sincronização. O servidor responde, olha, aceito sincronizar, o ponto significa que ele aceitou a sincronização, e agora ele está pedindo a sincronização dele. O terceiro pacote, o cliente diz que aceita sincronizar com o servidor. A partir do quarto pacote, ó, são os dados. Tá? Então, em 2 pacotes ele trafegou os dados, e na sequência já finalizou a conexão. Ó. Quem pediu para finalizar primeiro foi o servidor, o cliente aceitou finalizar, depois o cliente pede para finalizar e o servidor aceita finalizar. Se a gente for depurar mais um pouquinho, ó, a gente pode mudar isso aqui e jogar o seguinte, olha, eu quero que traz esse conteúdo em hexadecimal e traz para mim aí o tamanho completo do pacote. Vou voltar lá na minha requisição, vou fazer de novo o links, ok?
Tá? Volto lá na requisição HTTP. Muito bem. Isso aí é o Wireshark. É o Wireshark. Então, esse aqui é o primo mais velho do Wireshark. Aliás, bem mais velho. Vamos conferir? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Sectools.org. Conhece esse site? Então, ó, em termos de ferramenta de segurança, o Wireshark é a número 1. Tá? Então ele está na categoria de sniffers. Muito bem, ó. Dentro da categoria de sniffers, tem o Caim Abel e depois tem o TCP/dump. Tá? Esse aqui é para Windows. Ok? Então olha só, TCP/dump, ó. Lembra que o TCP/dump está aí já desde a década de 70, né? Então isso aqui, o Wireshark é uma coisa mais nova, né? Mudou o nome de ETRIO para Wireshark desde 2006, tá? Mas o TCP/dump já tem aí uns mais de 30 anos de mercado para você fazer esse tipo de análise aí, ok? Então tá aqui, ó, pacote synchronize mais ACK e aqui ACK, ok? Depois do three-way handshake, aí começam os dados. Olha quem que manda os dados primeiro, cliente. Manda os dados para o servidor. Olha o que ele mandou. Não é parecido com o que eu digitei lá? Quais foram as linhas que eu digitei? Eu digitei o get, digitei o host e depois digitei o connection keep alive, lembram? Ele colocou o que a mais? User agent. Quem que é o user agent? Para dizer quem é o browser que está fazendo a requisição. Eu poderia ter inventado um browser para mim e ter colocado lá no user agent? Sim. Direto lá no Telnet. Eu posso colocar o nome que eu quiser aqui. Depois, ele colocou que está aceitando aqui qualquer tipo de dados e preferência por linguagem português BR. Tá? Então ele pode pedir português BR. Se o servidor tiver um arquivo de tradução, por exemplo, de português BR, ele vai dar preferência para português BR. Tá? Olha só, então o cliente manda uma requisição para o servidor. Olha o que o servidor faz. O servidor responde um pacote que só tem um ACK. Reconheci o seu pedido. O ACK faz só isso. Reconheci o seu pedido. Por isso que muitas vezes tem a questão de sobrecarga do TCP na rede, né? Muito bem, ó. Aí sim o servidor vai mandar agora os dados. Olha onde começa a resposta. Lembra que a gente já viu essa resposta lá no terminal? 200 ok, data, servidor é uma Apache 2215, CentOS. Tá? Então tá aí a requisição. Por último, ó, ele manda aqui um fim de cabeçalho. Isso aqui é o fim do cabeçalho de requisição. Como é que eu sei que é o fim do cabeçalho de requisição? Aqui tem 2 enter seguidos. Quebra de linha, quebra de linha. Enter, enter. Como é que é o enter lá no Unix? /R e /N. /R é retorno de carro e /N é nova linha, new line. Tá? Seria equivalente ao enter. Então quer dizer que quando você dá um enter para fazer uma requisição HTTP, você está gastando 2 caracteres, 2 bytes. Um para fazer o /R, que é o 0D, e outro para fazer o /N, que é o 0A. E aqui de novo, ó, 0D, 0A, ou seja, eu tenho 2 enters seguidos, e depois que começa a parte de dados. Opa, lembra que isso aqui é tabela ASCII? Vamos pesquisar isso aqui na tabela ASCII. Tabela ASCII. Vamos ver, esse aqui será que tem? Vamos ver aqui. Consigo aumentar? Legal. Lá em Hexa estava o quê? 0D, 0A, lembram? 0D, 0A. Vamos ver o que é na tabela? Tá vendo que já tem a coluna em Hexa? 0D, ó, CR, Carriage Return, o retorno de carro.
E o 0A, ó, LF, ó, New Line ou Line Feed. Bacana, então duas quebras de linha. Duas quebras de linha significa o quê? Significa que encerrou o cabeçalho de resposta do servidor. Ó. Daqui para cima é cabeçalho de resposta do servidor. Depois das quebras de linha passa a ser dados. Ele manda então os dados e aí na sequência o cliente responde, ó, recebi os dados. Depois que o cliente fala recebi os dados, o servidor fala, ó, eu quero fechar a conexão. Fechou a conexão, o cliente também pede para fechar a conexão, encerrou também em 3 vias. A conexão não persistente, o servidor ele sempre A gente vai falar sobre isso aí depois que a gente olhar a teoria. Depois que a gente olhar a teoria, a gente fala sobre isso. Muito bem. Dúvidas sobre o que a gente falou até agora? Sem ser as dúvidas da próxima aula. Hã? Muito bem. Então, peraí que não acabou não, moçada. Peraí, ué. Vocês estão com pressa de quê? Vamos lá. A gente falou que a gente é um provedor de internet, lembra? A gente quer revender hospedagem de internet, lembram disso? Pô, a gente vendeu só para um até agora, né? Como é que a gente vai vender para mais um? E aí, moçada? Como é que faz para vender para mais um? Alguma sugestão? Beleza, vamos lá então, nova zona. Como é que eu copio e colo? Copia, cola. Vou criar agora o empresa 2. Empresa 2. Ok? Vou lá no var. Name D. Copio o empresa 1 para empresa 2. LS. Empresa 2. Ok? Entra lá no empresa 2. Confere se está tudo certo. Ok. www empresa 2 devolve para 142. Ok. Meu servidor web. E agora tem que fazer o que? Restart, né? Service. NMD. Olha o jeito que está a permissão dele, ó. Já está certo. Aham. Esse caso de gerenciar espaço e armazenamento tem condições também? Tem sim. Tipo assim, porque você vende para duas pessoas. Cota de usuário em disco. Tá? Posso passar eu tenho um material legal desse negócio para vocês fazerem também. Certo? Então vamos lá, ó. Reiniciou. Agora vamos testar. Certa resposta? 442. O que a gente pode fazer agora? Vamos criar agora HTTPD conf. Vamos copiar e colar aqui, ó. 7 linhas, 8. Cola. Vocês lembram como é que copia e cola? Posiciona o cursor, número de linhas que você quer copiar, Y duas vezes. Posiciona o cursor de novo, letra P para colar. Ok? Então vamos lá, empresa 2. Empresa 2. Empresa 2, 2, 2. Tranquilo? Service, NameD. Opa! TPD, restart. Lembram desse erro aí? mkdir, empresa 2. Ok? Eu vou deixar sem criar o index HTML lá dentro, para vocês verem como é que acontece isso aí, ó. Beleza? Reiniciou agora.
posso voltar lá e fazer a consulta? Chamei o empresa 1, continua funcionando. Chama lá o empresa 2. Opa, por que trouxe a página de teste? Porque nós não criamos o index, né? Vamos criar? pwd empresa 2 cria o... posso criar assim também, ó. Página da empresa2.com.br e posso jogar isso para index.html. Funciona? Empresa 2, F5. Ok? Beleza, posso testar esse empresa 2 lá naquele outro servidor também, ó. Vamos rodar aquele tcpdump, ó. History, tcpdump, cadê esse aqui, né, ó? Comando 68. Volta lá na máquina virtual. Vou mandar a requisição agora para empresa 2. Tá lá a requisição, página da empresa 2. Ok? Muito bem, não acabou ainda. Calma. Vamos fazer mais um teste? Se eu chamar sem o www, o que acontece? Não vai porque não cadastrou. É isso, continua. No nome, exatamente, ó. Chamei a empresa2.br. O que aconteceu? Falha. Ok? Como é que eu resolvo isso? Se eu chamar a empresa 1 sem www, como é que a gente resolve isso? Eu tenho que mexer em quantos lugares para resolver isso? Vamos lá, ó. varnamd. Primeira coisa, eu vou ter que dizer para ele o seguinte, ó. Para resolver o nome arroba, joga isso para mim no 192.168.4.142. O que eu estou falando para ele, ó, resolve o nome do domínio para o IP 142. Quer dizer que agora, quando alguém chamar esse cara... Opa! Isso faz. Quando alguém chamar esse cara agora sem nada, ele vai voltar ao IP 142, sem o www. Ok? Bacana? Tem que fazer isso pro outro também, não tem? Pro empresa 2. Posso fazer o eco lá pra ele, ó. Só que agora eu tenho que usar 2 sinais de maior. Por quê? Senão apaga tudo. Então, já estão ligados aí, né? Empresa 2. Ok? Reinicia. Restart. E agora, já vai funcionar sim ou não? E agora? Empresa 2. Opa, deu errado. Por quê? A gente definiu só o nome. A gente não falou lá pro VirtualHost responder quando está sendo www. Tem que apontar isso para ele também. E agora? Vamos voltar lá. Calma aí, moçada, agora tá acabando, é sério. var, onde que era mesmo? Não era lugar nenhum desses. Era no tc http conf /httpd.conf. Olha só. O truque aqui, ó, chama server alias. Server alias quer dizer o quê? É um apelido para o nome do servidor. Ó, o apelido dele, ó, é empresa1.com.br sem o www. Só isso. Faz isso no 1. Faz pro 2. Ok? Salva. Reinicia o Apache. Volta lá e agora chama empresa 2. Ok? Empresa 1. Então agora vocês já sabem como é que não faz bagunça na conta dos clientes. Configura o negócio certinho para ele não ter que abrir chamada. Lembra? Se
Se o cara abre o chamado, você está gastando recurso com o quê? Com suporte. Você quer gastar recurso com isso? Você quer gastar recurso fazendo configuração, fazendo melhoria no seu servidor, olhando a segurança, né? E não tendo que ficar gastando suporte para o cara falar assim, meu site não está funcionando sem o www. Então você já economiza fazendo essa configuração de nomes mais web. Ok? Muito bem, agora vocês podem fazer servidor web. Então tá. Vamos lá então. Vídeo.